no versículo que eu mais preguei na minha vida. Não teve outro versículo que eu tenha usado mais do que esse. Eu vou te explicar por quê. Não existe. Meu celular travou, irmãos. Eclesiastes, eu sei de cabeça. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3:1. Versão ARA. Eclesiastes 3:1. Enquanto nós vamos abrindo, você vai abrindo sua Bíblia aí. Quero mais uma vez dar boas-vindas aos nossos convidados. Uma alegria para nós, família MIB, poder receber você aqui. Uma alegria, alegre o nosso coração, irmãos, ter você aqui, de verdade. Amém? Eclesiastes 3:1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Só até aí. Você conseguiu baixar o negócio? Vou passar um vídeo, mas antes eu quero falar algo para você. O tema que nós vamos abordar hoje é tempo. E talvez seja um dos maiores desafios dos dias de hoje, da humanidade. Saber aproveitar o tempo e também saber discernir o tempo. Hoje nós vamos meditar, não nesse texto, mas em outros 3 textos, que vão nos ensinar a aproveitar o tempo e a discernir esse tempo. Irmãos, falta muito para a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Falta muito discernimento do tempo, da hora, quando avançar, quando retroceder, quando ir para a direita, quando ir para a esquerda. Mas vamos assistir o vídeo, que esse vídeo é um pedacinho de uma pregação, na minha opinião, sem contar os personagens bíblicos, na minha opinião, o maior evangelista de todos os tempos. Billy Graham. Um pedacinho de um sermão dele. Vamos assistir juntos. Você percebe o quão importante é cada dia? Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. Você sabe que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr durante a noite. Isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Você sabe que inventamos muitas coisas modernas para economizar tempo e temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo agora do que meu pai e minha mãe tinham na época dos cavalos e das charretes. Temos automóveis e aviões velozes e corremos de um lugar para outro como loucos. O tempo está nos desmoronando. Quanto tempo mais temos? Mas Deus e a eternidade durarão para sempre. No entanto, nesta terra somos como uma sombra que está declinando. Desde o momento em que nascemos, estamos todos caminhando em direção à morte física. Para que você usa o seu tempo? Use o seu tempo para servir a Cristo. Use o seu tempo para viver de acordo com a vontade de Deus. Use o seu tempo para obedecê-lo. Coloque-se à disposição de Deus e faça como o salmista disse no capítulo 31, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Nas tuas mãos estão os meus dias. O que você tem feito e vai fazer com seus dias, com seu tempo? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? Tem 1440 minutos. Você sabe quantas horas há em uma semana? Há 168 horas. Se a pessoa vive até os 70 anos, os primeiros 15 anos são a infância e a adolescência. Os 20 anos passa dormindo. Os últimos 5 anos são de limitações físicas e redução de atividades. O que significa que, na verdade, só tem 30 anos para viver. E ainda parte desse tempo tem que ser gasto comendo, trabalhando e calculando o imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um breve tempo e depois desaparece.
A verdade é que nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia definido para cada um de nós sermos tirados deste mundo. E não sabemos como será, se será em um acidente, seja o que for, já está definido. E então estaremos diante do grande julgamento de Deus, para prestarmos contas de como passamos nesta vida e o que cada um de nós fez em relação a Jesus Cristo. Pois Deus deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados, seus dias. Só até aí, irmãos. Eu assisti esse vídeo hoje e me impactou muito quando ele fala do tempo. Eu afirmo que o tempo mal discernido, pode acabar com as nossas vidas. Muitas pessoas, por não discernir o tempo, aceleram processos e administram prejuízos constantes pelo resto da vida. Outras pessoas deixam passar do tempo e não tomam uma atitude, uma decisão, e com isso deixam de viver momentos preciosos. A grande verdade é que a falta de discernimento do tempo tem feito as pessoas viverem uma vida muito abaixo do que Deus planejou para elas. É inevitável, irmãos, todos nós precisamos estar atentos ao tempo. Todos nós precisamos estar atentos. Para você que vai pegar uma condução, um ônibus, e você sabe o horário certinho do ônibus passar. Há uns dias atrás estava vindo, eu não lembro se foi com o pastor João ou com o Theo, da Casa Dia, e eu comentei das pessoas que moravam próximo à Casa Dia. Eu falei, poxa, como vocês. Foi com quem que eu falei? Qual de vocês dois? Eu não lembro mais com qual dos dois que eu falei. Mas eu lembro que eu comentei, imagina as pessoas aqui, porque que não tem condução, que trabalham no centro, tem que esperar uma condução. E eu fiquei pensando, deve ter um horário certo do ônibus. O ônibus passa, por exemplo, 7 da manhã. Se aquelas pessoas que dependem do ônibus, que passa de 1 hora, se elas perderem o tempo, elas não vão pegar aquele ônibus. Vão chegar atrasadas no trabalho. O tempo, ele é fundamental na minha vida e na sua, para tudo, irmãos. E hoje eu quero falar com você sobre o tempo, mas eu quero usar 3 exemplos bíblicos de pessoas que precisaram discernir o tempo, que precisaram, de alguma forma, se atualizar para tomar as decisões certas. Então vamos lá. Quais são esses exemplos? O primeiro exemplo é Moisés. Deus mandou Moisés avançar. Em Êxodo capítulo 14, verso 15, diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, a história você já conhece. Deus levantou Moisés como libertador do povo de Israel, povo hebreu, que ainda estava como escravo no Egito. E Moisés, como libertador, foi negociar com o Faraó várias vezes. E Deus mandou lá as 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Enfim, a história você já conhece. Mas chegou um determinado momento que Moisés, conduzindo o povo, deu de frente com o Mar Vermelho. E atrás vinha o exército de Faraó. E Moisés, quando viu o exército de Faraó vindo atrás, ele falou: Senhor, eu vou orar. Oh, meu Deus. E Deus falou com ele: Moisés, não é hora de orar. Irmãos, eu não estou pregando contra oração aqui não, tá? Não me entenda mal. É hora de marchar. Moisés, você está aí querendo, Senhor, o que será de mim? Não, é hora de você tomar uma atitude. Pegue o cajado que está na sua mão. Porque deixa comigo, porque aquele mar que está na sua frente, eu sou capaz de abrir e vocês vão passar pés enxutos. Irmãos, quantos de nós estamos sofrendo porque estamos sendo afligidos com perseguições, com pressões da vida, pressões da família, pressões do trabalho, pressões financeiras, pressões emocionais, e na frente nós estamos olhando o mar, estamos parados. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, essa palavra para algumas pessoas dessa igreja que precisam levantar o cajado e falar: é agora. Nós vamos atravessar esse mar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja de Jesus Cristo na terra está muito estática.
muito parada, esperando algo acontecer. Algo vai acontecer. Irmãos, o mar só se abriu porque Moisés entendeu que não era hora de ficar murmurando, reclamando ou parado ali, ô Senhor, coitado de mim, do povo, o faraó está vindo. Não! Moisés entendeu, é hora de avançar, é hora de marchar. Irmãos, já chegou, está chegando, não, já chegou o tempo de nós, como igreja, marcharmos. Parar de ficar olhando e avançar, irmãos. Motivos para parar nós temos muitos. Motivos para parar nós temos muitos. Pastor, mas e quando falam mal de mim? Eu paraliso, irmãos. Eu estava conversando com a pastora Xana hoje, falando com ela, meu amor, não se importe com quem fala mal da gente. Se importe com o que Deus mandou você fazer, com o que Deus nos mandou fazer, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Não se importe. Nós não somos melhores que Jesus. Jesus foi perseguido. Jesus foi criticado. Por que nós não vamos ser? Irmãos, quantas vezes por causa de críticas nós paralisamos? Nós ficamos, e agora, Deus? Ô Senhor, irmãos, pegue o cajado que Deus colocou na sua mão e levante esse cajado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E se Ele tiver que abrir o mar na sua frente, irmãos, Ele vai abrir. Se você tiver que passar pés enxutos, você vai passar. E não é o que alguns cientistas tentam provar, não. Isso aqui é um fenômeno, é uma pororoca. E o povo passou. Irmãos, a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos. Há uns dias atrás eu estava vendo umas fotos com a Teté. Eu falei assim, filha, imagina que passar no meio desses dois paredões. E você vê os peixinhos passando, filha, e o paredão de água de um lado, paredão de água do outro, e você passando ali sabendo que Deus está cuidando de você. Irmãos, é o que Deus vai fazer comigo e com você. Mas se você não levantar o cajado, você não vai contemplar. Se você não entender que é hora de marchar. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Está na hora do povo marchar, irmãos. Está na hora de nós marcharmos juntos. Vamos marchar juntos na hora do evangelismo. É nós, como igreja, que precisamos estar lá, não só os jovens. É hora de nós estarmos juntos. Quando formos, vamos fazer aqui um mezanino, irmãos. Em nome de Jesus. A meta é o primeiro semestre, está tudo pronto. E nós, como igreja, vamos botar a mão na massa. O bispo me intimou hoje. Terça-feira nós vamos amarrar a ferragem. Vamos botar a mão na massa. Eu não sei fazer, mas sei ajudar. Você vai ajudar da forma que você pode. Mas, irmãos, precisamos marchar. Precisamos avançar. Chega de ficar, ô Senhor, e agora, Senhor, ó céus, ó terra. Não! É hora de levantar o cajado e contemplar o milagre que Deus tem para fazer. Chega, meu irmão. Chega de ficarmos reclamando pelos cantos. Chega de ficar falando, ai Senhor, e agora o que vai ser de mim? Eu sei que vai ser de mim, irmãos. Sabe o que vai ser do pastor Jackson? Bênção na vida das pessoas. Sabe o que vai ser da vida do Ícaro? Bênção na vida das pessoas. Sabe o que vai ser da vida do Rony? Bênção na vida das pessoas. Nós vamos abençoar pessoas. Principalmente com o Evangelho, com boas novas. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque tem uma combinação que é perfeita, irmãos. Só que nós esquecemos. Oração com ação. Irmãos, quando nós oramos e agimos, isso aqui é uma combinação perfeita. É a fórmula perfeita do sucesso. Senhor, eu quero emprego. Estou há 6 meses orando. Quantos currículos você entregou? Senhor, converta o meu marido. Essa é a oração, tem que converter. Senhor, converta o meu marido e teu coração tão duro. Que tipo de esposa você tem sido em casa? É a parte da ação. Senhor, converta minha esposa. Que marido você tem sido? Tem que orar sim, mas tem que agir. Senhor, converta os meus pais. Você tem sido um filho obediente? Você tem honrado os seus pais? Para que se prolongue os seus dias na terra? Irmãos, nosso problema é que nós oramos. Alguns oram. Deveriam ser todos. Nós oramos, mas não agimos. Nós oramos, mas esquecemos que nós precisamos arregaçar a manga da camisa e partir para cima.
Muitos se escondem. Estou orando. Oremos. Não vamos orar. Temos que orar, irmãos. Orem. Ore 6 da manhã aqui no templo comigo. Ore em casa. Ore nos cultos, nas células. Ore na sua casa. Ore em família. Ore. Mas você precisa tomar decisões. Você precisa agir. Talvez Deus esteja perguntando para alguns aqui: por que clamas a mim, fulano? Está na hora de você marchar. Por que você está se escondendo atrás da oração, fulano? Está na hora de você agir. Está na hora de você se envolver na obra. Está orando tanto? Ah, estou orando, estou orando. Está orando, e aí? Quantas pessoas estão sendo abençoadas através da sua vida? Quantas pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Deus através de você? Senhor, converta as pessoas do meu bairro. Quantas vezes você foi evangelizar? Quantas vezes? Senhor, cuide dos pobres, dos necessitados. Aleluia. Quantas vezes você foi no café, no evangelismo? Levar o café para eles que precisam se alimentar? Irmãos, nós estamos nos escondendo através de uma religiosidade, de uma espiritualidade falsa. Eu sou homem de oração, mulher de oração. Aleluia, aleluia. Irmãos, e com isso nos escondemos e não cumprimos com o nosso propósito. Não cumprimos com o que Deus mandou. Estamos sendo muito espirituais. Eu falei alguns dias atrás aqui que a nossa espiritualidade não está no requinte da nossa oração, no requinte das nossas palavras, na capa religiosa que nós vivemos só no dia a dia. Quem eu sou como pai, como marido, como discípulo, como líder, como pastor, como amigo. Como eu tenho sido? Isso mostra a minha espiritualidade. Então nós precisamos entender que oração e ação é a fórmula perfeita. É a fórmula do sucesso para as nossas vidas. Segundo, quero falar de Jonas. Deus mandou Jonas pregar. Jonas capítulo 1, verso 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, olha o que o texto diz. Veio a palavra do Senhor a Jonas. O texto não diz, não é claro, que Deus usou ninguém para falar com Jonas. Foi o próprio Deus que falou com Jonas. Jonas, vai pregar em Nínive. O que Jonas fez, irmãos? Fugiu. Da mesma forma que Moisés precisou entender, discernir o tempo, que era o tempo de avançar, de marchar, Jonas precisou discernir o tempo. Só que Jonas, ao contrário de Moisés, só discerniu o tempo no ventre do grande peixe. Ali ele entendeu que ele tinha um propósito estipulado por Deus. Ali Jonas entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Irmãos, quantas pessoas estão já morando, não estou falando de 3 dias, não, estão passando anos, meses, alguns décadas na barriga do grande peixe e ainda não entenderam que precisam cumprir com o propósito de Deus. Nós precisamos discernir o tempo, e aqui Jonas precisou discernir esse tempo. Existem pessoas clamando há anos dentro do grande peixe, mas você só vai sair de lá quando você entender que você não nasceu e vai crescer, reproduzir e morrer apenas. Não. Sua vida é muito mais valiosa do que isso. Eu e você precisamos fazer valer a pena, irmãos, a nossa vida aqui na Terra. Precisamos fazer valer a pena. Existem pessoas que não veem sentido na própria vida. Sabe por que não vê sentido? Porque não entenderam o propósito de vida para elas. Porque quando eu estou triste, chateado, decepcionado, sabe o que me motiva? Saber os propósitos de Deus para minha vida. Eu sei os propósitos de Deus para minha vida. E em nome desse propósito, do cumprimento desse propósito, que eu me mantenho de pé. Ah, mas eu me decepcionei com pessoas. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao clube.
Não vão ser pessoas que vão me atrapalhar, que vão me impedir de cumprir com os propósitos de Deus para minha vida. Não vão ser pessoas que vão me impedir de cumprir com o que um dia Deus sonhou para mim, irmãos. As pessoas estão se paralisando, se permitindo paralisar, porque um dia alguém falou, irmãos, em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Nós temos um alvo esse ano. No final desse ano, nós estaremos congregando aqui com 300 pessoas no mínimo. No mínimo, 300 pessoas estarão conosco aqui congregando, irmãos. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, mas nós precisamos trabalhar por isso. Não adianta, irmãos, nós ouvimos isso todos os cultos e nós não fizemos nada. Qual o propósito da nossa gincana com os jovens? Motivar os jovens a ganhar almas, a ficar mais crentes, não que eles sejam, a ler mais a Bíblia, a trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender o nosso papel na sociedade. Nós íamos fazer um teatro, não deu por causa do barulho. Nós íamos fazer um teatro na quarta-feira passada. E eu fui no sábado retrasado com a Keren, para poder, como espia, eu e Keren, para poder olhar o ambiente e definir um local ou alguns locais para fazer o teatro. Irmãos, fim do mundo. Eu vim do mundo. Eu sei das coisas que acontecem lá. Eu fui com a Keren, com a minha filha. Irmãos, nós não conseguimos andar de tanta gente que tinha no centro. Não dava, eu comentei com o bispo, compartilhei com o bispo, não dava para se movimentar. Se você entrasse no bolo, você era levado pela onda. As pessoas iam te arrastando. Mas as pessoas que estavam ali, todo tipo de pessoas, eu não estou aqui julgando ninguém, irmãos, mas tinham pessoas seminuas lá. Tinham pessoas embriagadas lá. Tinham pessoas drogadas. Eu estava compartilhando hoje sobre oração. Você sabe qual o mês que o pessoal da EBD hoje de manhã não pode falar, hein? Você sabe qual o mês? Você sabe qual o mês que tem mais partos, que nascem mais crianças? Você sabe, dos 12 meses? É o mês de novembro, geralmente. Outubro ou novembro, dependendo da data do carnaval. Sabe por quê? Porque é onde tem mais gravidez indesejadas. Eu estava compartilhando comigo a história, posso contar do urso? Posso contar do urso? Eu estava compartilhou de manhã aqui com os irmãos. Eu estava compartilhando que uma vez, vou resumir que eu não lembro todos dos detalhes, tá, Theo? Theo compartilhando comigo que uma mulher uma vez, no carnaval, naquele momento de alegria, vambora, carnaval. Ela ficou com uma pessoa, passou a noite com um cara. Ela não sabia quem era. E quando ela descobriu a gravidez, corrija se eu estiver errado, perguntaram quem é o pai. E ela falou, é o urso. Isso parece engraçado, irmãos, mas mostra o nível das pessoas. As pessoas estão se entregando para o pecado, para a promiscuidade. E nós, como igreja, não podemos fazer como Jonas fez no primeiro momento. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para abençoar pessoas, irmãos. Não é para julgar ninguém. Não é para falar, eu sou crente, vou para o céu, sou melhor do que aquelas pessoas. Irmãos, não somos melhores do que ninguém. Mas se nós conhecemos a Jesus, se nós sabemos que existe uma boa notícia, que um dia nós recebemos a boa notícia, nós precisamos compartilhar essa boa notícia com as pessoas, levar boas novas. Nós, como igreja, precisamos entender que ou viveremos cumprindo o nosso propósito. Irmãos, não tem outra opção, tem duas, tá? Vou te falar quais são as duas opções. Ou cumprimos o nosso propósito, ou nos contentamos na barriga do grande peixe. Ô pastor, na barriga do grande peixe é seguro. É. Mas é longe dos propósitos de Deus. Eu prefiro correr risco pregando o evangelho. Eu prefiro correr risco e ir para no meio das pessoas evangelizar como os jovens fizeram na semana passada e vamos fazer essa semana novamente. Ir para o meio das pessoas e pregar o evangelho. Irmãos, passamos aqui. Um grupo foi de carro com o pastor João, um grupo foi de van e um grupo foi andando. Eu fui no grupo que foi andando. Irmãos, entramos dentro da UPA estava lotada.
A UPA estava lotada e fomos evangelizados dentro da UPA. Se eles precisavam de um médico, nós apresentamos o médico dos médicos. É disso que as pessoas precisam. As pessoas não precisam de religião. As pessoas não precisam de religiosidade. As pessoas precisam de homens e mulheres que vão agir como Jonas, depois de entender o propósito de Deus para a vida dele. E depois que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, se prepare para ser vomitado pelo grande peixe. Isso é um bom sinal. Parece ruim, mas é um bom sinal. Isso mostra que você, que eu, estamos entendendo que é hora de abrir a boca e cumprir com o propósito de Deus. Você sabe onde fica Nínive? A nossa Nínive se chama Arraial da Ajuda. As pessoas estão ali. Nós precisamos pregar o evangelho, irmãos. Terceiro, eu quero falar de Pedro. Jesus mandou Pedro afastar o barco e lançar as redes. Lucas capítulo 5, verso 3 diz assim, ó: entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e que rompiam-se as redes. Irmãos, assim como Moisés precisou discernir o tempo, o momento que era parar de clamar e avançar, assim como Jonas precisou discernir o tempo e entender que era o tempo de pregar naquela cidade de Nínive, Pedro também precisou discernir. Só que Pedro precisou discernir entre o passado, o presente e o futuro. Vou te explicar. Quando Jesus virou para Pedro, Jesus entrou no barco e começou a ensinar a multidão. Depois que Jesus terminou de ensinar a multidão, Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, afasta o barco um pouquinho e lança as redes. O que Pedro falou para Jesus? Mestre, pregamos não, pregou depois. Pescamos a noite toda e nada pegamos, nada pescamos. Ficamos a noite toda trabalhando. Irmão, se Pedro termina a conversa aqui, hoje estaríamos falando de um homem frustrado. Mas Pedro falou assim: mas sobre a tua palavra, mediante a palavra do Senhor, opa, eu vou lançar as redes. Irmãos, Pedro precisou discernir entre um fracasso, porque foi um fracasso a pescaria da noite, concordam comigo? Ele declara: ó, pescamos e trabalhamos, mas pescamos nada. Zero, zero bolinha ó, como diz o meu amigo, pastor Carlos. Zero, zero bolinha ó, pegamos nada. Mas, mediante a tua palavra, lançarei as redes. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Pedro não ouve o que Jesus falou, ele experimentaria aquela pesca milagrosa? Aquela pesca maravilhosa? Ele teria aquela experiência? Ele teria, irmãos? Teria não. Sabe o que nos faz ter experiências com Deus? Vou te explicar. Saber discernir o tempo. Pedro precisou olhar e falar assim: no passado eu tive um fracasso. E deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Ter um fracasso em alguma área da sua vida não te faz fracassado. Todos nós temos momentos de fracasso, irmãos. Todos nós nos frustramos em algum momento. Todos nós. Todos nós, em algum momento, olhamos para alguma área da nossa vida e falamos assim: poxa, no meu passado eu fracassei nessa área. Eu errei. Eu fracassei nisso aqui. Agora, ou você não consegue discernir o tempo e fica preso ao passado, achando que você não tem jeito, achando que você é um fracassado só por causa de um fracasso, ou você consegue discernir o futuro, experimenta uma pesca maravilhosa. Ou você fica preso ao passado, ou você consegue discernir, opa, ali, eu errei, é verdade, eu fracassei, é verdade, eu fracassei ali,
mas Deus me chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou esse fracassado. Eu estou te dando essa palavra nessa noite por dois motivos. Primeiro, que eu sei que o diabo usa os nossos fracassos do passado para aniquilar a nossa fé e nos impedir de avançar. O nosso passado não pode ser fator predominante. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, irmãos. Pare de ficar se lamentando pelo passado. Olhe e contemple o futuro maravilhoso que Deus tem para você. Não fique preocupado com o que aconteceu. Se foi pecado, se conserte, confesse. Chame os pastores, os líderes da igreja, confesse e viva a sua vida cumprindo com os propósitos de Deus para você. E eu quero dar essa palavra de não olhar para o passado por um segundo motivo. E agora é uma palavra para a igreja. Hoje estamos completando um ano aqui. Um ano que nós estamos aqui no Arraial. E nesse um ano, irmãos, o que eu mais ouço são coisas do passado. Muitos que estão me ouvindo e me assistindo aqui estão presos ao passado. Em nome de Jesus, vire essa página. Nós temos 300 pessoas para ganhar e congregar conosco aqui. Pare de ficar olhando o que aconteceu, ficar se lamentando e murmurando, porque um dia Jesus morreu na cruz por você e perdoou os seus pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós precisamos dessa boa notícia para as pessoas lá fora, irmãos. Chega de ficar vivendo o passado. Chega de ficar, porque um dia, falaram assim comigo. Porque um dia aconteceu isso. O senhor não acredita, porque um dia, você precisa virar essa página, e o dia é hoje. O dia chegou, irmãos, de nós virarmos essa página definitivamente. Sabe por quê? Tem muita gente paralisada. Aí eu não sirvo, pastor, porque o senhor sabe, né? Eu já me decepcionei, porque eu já ouvi. É mesmo? Jesus te decepcionou? Jesus te decepcionou? Claro que não. E você não vai cumprir com a obra dele? Porque o homem te decepcionou? Irmãos, nós seres humanos, nós somos especialistas em decepcionar pessoas. Vou repetir para você. Nós seres humanos somos especialistas em decepcionar pessoas. Não crie expectativas achando que as pessoas são perfeitas, porque não são. Não são. As pessoas nos decepcionam. As pessoas não atendem às nossas expectativas. Mas eu vou deixar de cumprir com os propósitos de Deus para a minha vida. Eu vou deixar de ser canal de Deus para a vida de pessoas. Eu vou deixar de contemplar pessoas se rendendo aos pés de Jesus, porque eu me decepcionei com outras pessoas. Não, irmãos, eu não vou. Eu não aceito viver isso. Eu e você, nós precisamos discernir o tempo. Pedro podia usar a decepção dele, daquela noite de pescaria, para não lançar as redes. Mas Deus hoje manda dizer para essa congregação aqui, para essa igreja: lance as redes. Irmãos, os campos estão brancos. Ano passado eu ouvi isso para os americanos, e esse ano nós ouvimos as mesmas coisas. E eu fico completamente constrangido. Eu estava conversando com os americanos, com um tradutor junto, é claro, e eu perguntei: qual a sua maior dificuldade no Brasil? Aí ele falou: pastor, o calor. E o que você mais gosta? Ele: duas coisas. A comida de vocês é muito boa. E segundo, o calor humano. As pessoas nos recebem para nós pregarmos o evangelho. As pessoas são receptivas. As pessoas são receptivas. As pessoas param para nos ouvir. Tiveram duas casas lá na Tropa Costeira que nos impactaram muito. Uma casa foi da Carminha. A Carminha nos recebeu muito bem, irmãos. Todos receberam bem, né? Gabi, Lohan, Maria estava, nos recebeu muito bem. Mas teve outro que eu compartilhei com o bispo. Outro foi do Homem de Ferro. Você deve conhecer o Homem de Ferro. Ele fala que ele é conhecido como Homem de Ferro ou Esmagador de Mãos. Esqueci o nome dele. Vanderlei? Vanderlei. Fortão. E quando nós chegamos lá, ele veio com chapéu. Boa tarde. Eu sou o Homem de Ferro.
mais conhecido, cara fortão, mais conhecido como esmagador de mãos. E ele pegou a mão do americano, irmãos. E o americano foi entortando assim. E depois pegou o tradutor. Deixei ele fazendo com os outros primeiro, não sou bobo? E com o tradutor e apertou o Charles. Ô, forte, moço! Aí eu fui preparado. Quando eu cheguei para dar a mão, homem de ferro, prazer te conhecer. E eu apertei a mão dele antes da minha. Dele apertar a minha. Ele apertou a minha também. Irmãos, aquele homem nos recebeu, no primeiro momento, eu sou o homem de ferro. Quando nós terminamos, aquele homem e a mulher estavam chorando. E sabe o que aquela mulher falou? Sabe que ela, aí no final pedi até para a Gabi dar um abraço nela. Chorando. E ele falou assim: Deus mandou vocês aqui. Deus mandou vocês aqui. Agora eu te pergunto, irmãos, precisam vir jovens americanos para nós evangelizarmos? Precisam vir jovens americanos para nós falarmos do amor de Deus? Não precisa, irmãos. Tem muita gente indo para o inferno, perto de mim e de você. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Pedro, ele ouviu a voz do mestre. Falou, mestre, mediante a tua palavra, eu lançarei a rede. E sabe o que a Bíblia diz? Vamos voltar a partir do 5, a gente vai continuar. Respondeu-lhe Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, de quase virarem o barco. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos desvencilhamos do passado, vivemos o presente da melhor forma possível e contemplamos o futuro que Jesus tem para gente, nós experimentamos maravilhas como essa. O problema é que nós estamos muito, como igreja, estamos muito acomodados. Precisamos, irmãos. Irmãos, nós precisamos cumprir com o nosso chamado. E vou te dar já uma dica. Quando você tiver a sua pesca maravilhosa, seja em qualquer área da sua vida, lembre-se de compartilhar com outras pessoas. Pedro e aqueles homens precisaram chamar outro barco para ajudar. Compartilhe com outras pessoas. A bênção não tem que parar em mim e você. Precisamos compartilhar com outras pessoas. E último, para encerrar. Eu falei de 3 personagens bíblicos, né? Eu falei de Moisés, precisou discernir o tempo. Eu falei de Jonas. E eu falei de Pedro. E agora eu quero falar do personagem mais importante. Você. Eu quero falar de você. Sabe por quê? Porque eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que precisam discernir o tempo, entender que chegou o tempo de Deus para a vida delas. Você é tão amado por Deus. Deus te ama tanto que Ele reservou essa noite para você. Sabe por quê? E se eu tiver que, dos 4 pontos que eu dei, se eu tiver que frisar um, eu vou frisar esse último, irmãos. Sabe por quê? Todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, discernir o tempo e entender o momento de reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia diz que um dia, presta atenção nisso que eu vou te falar. Um dia, irmãos, a Bíblia diz que não são alguns nem muitos. Todo joelho há de se dobrar. Todo joelho. Irmãos, não são os judeus, não são os brasileiros, não são os evangélicos. Todo joelho há de se dobrar. Todo joelho há de se dobrar. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, eu fico imaginando, se é todo joelho, se são todas pessoas, vamos analisar uma coisa. Se são todas pessoas,
muitas dessas pessoas, já tendo reconhecido isso em vida, aqui na Terra, vão fazer só mais uma vez. Por quê? Quando eu oro, quando eu adoro, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, quando eu sou desprendido das coisas terrenas, automaticamente eu já confesso Jesus como meu Senhor. Concorda comigo? E aquelas pessoas que não tiveram um dia a coragem de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tendo que dobrar os joelhos, coisa que não fizeram em vida, e tendo que confessar o que em vida não confessaram, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, todos nós precisamos discernir o tempo, e é tempo de Deus para você hoje. É tempo de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua alma, para as suas emoções. É tempo de Deus para você hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Nós vamos fazer uma oração juntos. Queria que você fechasse os seus olhos.